pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Eita, que o inimigo tá feroz, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele nos guarda. Seguimos firmes e fortes, levando essa conscientização adiante. Venham participar da imersão que eu acabei de editar e ficou linda, maravilhosa, poderosa. Venha que você irá entender o que eu estou falando aqui para você. Já estamos quase esgotando as vagas, mas ainda tem vaga para você. Se você correr lá, dá tempo, me chama no privado. O meu WhatsApp está aqui abaixo, entra lá no grupo que por lá eu tenho novidades para vocês. Incluindo hoje uma surpresa, algo que nós estamos começando agora. Eu vou explicar melhor para vocês lá na live. Nós estaremos respondendo perguntas de vocês em relação ao que vocês tiverem de dúvida. Eu e a equipe de terapeutas estaremos lá, hoje, domingo, às 20 horas. Sempre que tiver oportunidade, eu estarei avisando vocês pelo grupo. Por lá, vocês vão saber o que está acontecendo e o link também para vocês participarem. Vamos ao relato de hoje. Esse relato eu ainda não li, mas eu sei que é bênção. Começando, ela diz assim: olá, paz, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu comecei a acompanhar o seu canal no YouTube há pouco tempo. É muito esclarecedor e libertador. Mas, analisando alguns depoimentos, fiquei em dúvida se Deus transforma narcisistas. Ai, gente, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a mim. E depois, engraçado, né, que eu fiz a uma narcisista que eu nem sabia na época que ela também era narcisista. E sabe o que ela me falou? Não se preocupa com isso. Cuide de você, dessa codependência. E eu falei, uau, eu nem sabia que eu tinha codependência. Deus usou a vida dela, sociopata, para me mostrar essa codependência. Daí eu fui atrás, enfim. E graças a Deus hoje eu entendo e tô liberta desse mal. Eu vou falar mais sobre isso já já com você, tá? Mas a gente sabe que Deus, para Ele, nada é impossível. Mas a pessoa tem que querer. Deus nos deu escolhas para fazer. Ele deixa a gente escolher, não vai obrigar ninguém a seguir a Ele. Ele mostra o caminho da vida. Quem quer, vai. Tem um preço? Sim, lógico. Por quê? Porque para você fazer a vontade de Deus, você tem que deixar de fazer a vontade da sua carne. E isso não é fácil, são muitas renúncias. São escolhas nossas também. E também você se posicionar e falar, eu quero sim seguir ao Senhor, eu vou pagar o preço no sentido de... Eu sei que eu vou ter que abandonar as coisas do mundo e eu quero abandonar. Não é algo que é forçado. E você não vai por medo de ir para o inferno. Porque, na verdade, se você não está na luz, na vida, que é Jesus, o caminho e a verdade, você já está morto, espiritualmente falando. Você já não tem vida ali. Né? Então, vamos, né, acompanhando aqui. Para Deus tudo é possível, mas a questão é, Ele quer ser transformado? Creio que não. Pronto, aí ela diz, essa dúvida surgiu porque no início do meu casamento, meu marido dava todos os indícios de ser um. E ela põe entre parênteses, para ter uma ideia, fui agredida grávida. E foi somente depois de muito choro, orações e um posicionamento firme da minha parte, e ela põe entre parênteses, esse dia foi crucial, que ele começou a mudar gradativamente e hoje estamos relativamente bem. E isso é outra coisa muito importante, porque o que acontece, gente... Os narcisistas, eles são pessoas quebradas, pessoas cheias de traumas. E eles vão até onde a gente permite. Eles são manipuladores, exploradores, tudo para eles é um jogo. Só que se ele tiver um relacionamento que nem é o seu caso, eu creio, onde quando Deus entra de verdade, você é liberta, porque aí Deus revelou para você quem é esse ser com quem você estava aí casada, que chegou a te agredir grávida, monstro das trevas. Você começa a se posicionar, daí ou ele sai e vai arrumar outra para ele infernizar, ou ele começa a se alinhar. Mas não é assim, gente. Eu creio que são escolhas por conta deles. Vamos dizer assim, olha, isso é uma maneira que eu encontrei respostas que fazem todo sentido. Uma pessoa que nasce com desejo sexual por outro sexo, que seja o mesmo que ele ou ela, né? Pelo mesmo sexo, é isso que eu quis dizer. Então, um homem que tem desejo por homens, mulher que tem desejo por mulher. A gente sabe, eu não tenho preconceito não, porque Deus ama todos e Ele olha o caráter. Mas isso acontece, tudo isso vem do pecado que entrou no mundo, gente. É sofrência só. Mas Deus é mais. Ainda bem que Jesus veio
com a sua graça e misericórdia, senão já tinha todo mundo se lascado feio, para não falar bonito. Então, o que acontece? Vamos dizer que a pessoa já nasce com essa tendência para o mal, como uma pessoa que já nasce com desejo pelo mesmo sexo. Tá. O momento que você entra na vida e você é uma nova criatura, você entende quem é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e você deseja fazer a vontade do Pai, renúncias. Então, mesmo que essa pessoa possa passar a vida inteira, nunca ter desejo pelo sexo oposto, mas não necessariamente essa pessoa vai fazer aquilo, praticar aquilo, porque sabe que aquilo não é o que Deus nos ensina. A mesma coisa nós, que não somos narcisistas, que também não temos desejo pelo mesmo sexo, mas nós temos que fazer escolhas todos os dias. São coisas que a gente sabe o que é o pecado e a gente sabe o que é o bom, o que é o ruim, e aí a gente vai escolher se a gente vai fazer um, se vai fazer o outro. Se você tem temor a Deus e obediência ao Senhor, você vai fazer aquilo que agrada a Deus, porque isso é o que te vai fazer sentir bem. Porque para você importa ser uma pessoa boa, porque você teme a Deus. Agora, uma pessoa que sabe o que é o bem, o que é o mal, e decide fazer o mal, escolha também. Eles têm consciência do que é certo e errado. Se eles escolhem fazer o errado, responsabilidade deles, não são os coitadinhos. Ai, eu não tenho como, porque eu tenho negócio no meu cérebro. Você sabe muito bem, senão não ia esconder de todo mundo, não ia manipular, né? Então, o Deus olha a intenção no coração. Pode ser que o seu marido, pode ser que ele sempre vá ter os traços narcisistas, ser um narcisista, ter esse transtorno, mas ele pode escolher não fazer, não praticar o mal. Ele pode renunciar a isso, ele pode escolher fazer algo diferente que vá ajudar e não prejudicar o próximo. É isso que eu creio, tá? Lógico que pode acontecer milagre? Pode, sim, mas eu creio que é um processo, né? Então, no caso aqui, você já está confusa, não sei quanto tempo você está casada. Vamos continuar lendo, gente, que eu me empolgo aqui. Mas é importante que eu falo. É importante porque, assim como você tem essas dúvidas, eu já tive durante anos e Deus respondeu dessa forma que eu acabei de dizer aqui para vocês. Continuando, ela diz, eu nasci num lar cristão, super funcional. Sou filha do meio de 3 irmãs, criada com muito amor, princípios e principalmente temor a Deus. Glória a Deus. Fomos crescendo envolvidas em várias atividades na igreja e tive uma infância, adolescência e juventude muito feliz. Quando eu tinha 19 anos, conheci meu futuro marido e nos tornamos bons amigos. Como ele é da família pastoral, seus pais sempre mudavam de cidade para dirigir igrejas de outros municípios. Então eles vieram para minha terra natal, ficaram uns 3 anos pastoreando e se mudaram novamente. E ela continua, devido ao trabalho, deixaram o meu futuro marido aqui, em uma república de jovens cristãos. Foi aí que nos aproximamos e a minha mãe, com dó, porque ele só comia macarrão instantâneo e linguiça, e ela põe entre parênteses por preguiça mesmo, kkkk, o convidou a participar das principais refeições na nossa casa, e com isso nos tornamos ainda mais próximos. No início não queria namorá-lo, pois ele e os irmãos tinham fama de serem galinhas. Já começou a bandeira. Yes! Bandeira vermelha. E eu era toda certinha. Ele insistia em ficar comigo, mas eu negava, pois dizia que crente não ficava. Mas sim, namorava e em casa. Depois de uns 6 meses, meus pais conversaram comigo, pois estávamos muito próximos e as pessoas perguntavam se namorávamos. E eles me aconselharam ou namorar oficialmente ou nos afastarmos um pouco. Pensei bastante e resolvi perguntar o que ele queria e ele ficou sem saber o que responder. Então fui clara. Se você quiser me namorar, apareça lá em casa amanhã com data de noivado e casamento. Ou então tchau. Isso daí foi, ó, papum. Vamos ver a reação, o que foi que aconteceu? E ela falou, coloquei essa pressão porque realmente a fama da família dele não era boa e eu estava envolvida, mas não apaixonada. Ele apareceu no outro dia, pediu a minha mão em namoro, marcando o noivado para fevereiro e o casamento para dezembro de 2011. E isso era início de julho de 2010. Eita! O namoro foi tranquilo, embora às vezes ele tentasse avançar o sinal, mas não forçava quando eu realmente me posicionava.
E ela fala: as duas bandeiras vermelhas que percebi no namoro e noivado foram dele apagar o contato de um amigo meu que já quis me namorar e faltando apenas 2 dias para o nosso casamento, ele surtou porque eu estava conversando com o tecladista que iria tocar no nosso casamento. Ó, posse, neurose, tudo um pouquinho aí já se evidenciando. Ok, tudo bem que falar lá com seu ex que queria namorar com você, amigo, né? Não chegou nem a ser seu ex. Ele poderia ter um ciúmes, mas viria da tua parte você ir lá e tirar ele se fosse o caso, não ele fazer isso. Invasão de privacidade, controle, poder. E aí depois você falando com o tecladista que ia tocar no casamento sobre as músicas escolhidas e ela fala: mas segundo ele eu estava me insinuando. Já começou a te acusar. Brigamos feio, eu gritei com ele e o mandei embora da minha casa dizendo que cancelaria o casamento. Você gosto de ver, viu? Gosto de ver essas mulheres. E ele se desesperou, mandou 1000 mensagens, ficou me ligando igual doido e eu não atendia. Até que ligou para os meus pais e eu por vergonha atendi. Ele pediu perdão, disse que perdeu a cabeça e que não ia mais se repetir. Nos casamos, a lua de mel foi muito boa e no início foi 1000 maravilhas até que comecei a ser dirigente de jovens. Era um grupo de jovens e adolescentes bem pequeno, cerca de 13 pessoas. Meus liderados eu praticamente vi nascer, os conhecia desde que eram crianças, até fui professora particular de um deles, mas o meu marido não levava isso em consideração. Certa ocasião, assim que cheguei à igreja, minha rasteirinha arrebentou e a mãe dos 2 dos meus liderados morava na parte de baixo do templo, então eu fui lá ver se ela tinha alguma sandália para me emprestar. E o meu marido cismou que eu tinha ido me encontrar com o filho mais velho dela, que era meu liderado e ainda por cima amigo do meu esposo. Porque ele não é amigo de ninguém, né? E ele faria isso com qualquer pessoa. Então ele acha que todo mundo vai fazer com ele também. É bem paranoico esse aí, hein? Outra vez íamos fazer uma apresentação e no teste do pendrive percebemos que o louvor não estava passando. Então eu e o sonoplasta corremos para a casa dele, que também era bem próxima à igreja, a fim de resolver o problema. E eu fiquei na porta do quarto do garoto para ouvir qual era o louvor correto e assim que resolvemos o problema começamos a subir apressadamente as escadas, pois já estava quase na hora da apresentação. Nesse momento, meu marido apareceu e me viu ajeitando a saia, que por ser justa, ao subir as escadas ficou um pouco mais curta. Nada demais, tanto que o jovem nem percebeu. Mas para meu marido, alucinado, era um claro indício de traição. E ele surtava, mas sempre a sós comigo, ninguém percebia as suas loucuras. Veja bem o que eu falei. Se fosse algo que eles não têm noção, que eles não sabem o que é o certo e o que é o errado, eles não iam esconder de ninguém. Outra vez esqueci o meu celular na loja onde trabalhava, era sábado e eu só fui pegar o celular na segunda-feira, mas segundo meu marido eu estava assim com o celular, pois fiquei online o fim de semana todo. Eram muitas brigas e acusações. E uma vez estávamos indo para a igreja, ele começou a me acusar de coisas absurdas, eu gritei com ele por isso, e ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça na parede de chapisco, machucou um pouco e ficou dolorido por vários dias. Saí correndo como louca na rua e ele atrás de mim. Em uma outra vez ele jurou que me viu de moto com um cara, e ela põe entre parênteses, detalhe, era proibida de andar de moto. Me ligou na hora perguntando onde eu estava, eu respondi que estava em casa. E ela põe entre parênteses, moramos no terreiro da minha família. Ele desligou e ligou novamente, só que agora no fixo. A minha mãe atendeu e meu marido pediu para me chamar, só para confirmar onde eu estava, de tão surtado que era. Olha. E uma vez fui a uma festa beneficente da minha igreja, ele cismou que estava dando moral a um amigo, por isso surtou novamente. E outra vez, em um sítio de confraternização para jovens, eu estava me divertindo, ele me acusou de dar moral para homens. Saí de lá a pé, sozinha, indignada, e ele foi me buscar, juntamente com um amigo. E ela põe entre parênteses, um dos jovens que ele morria de ciúmes. Como se nada tivesse acontecido. E depois de muita insistência, entrei no carro, mas gritei dizendo que ele era louco e paranoico. E ele, sem saber o que fazer na frente do amigo, ficou calado. E eu ficava transtornada de raiva, me sentia pressionada, sobrecarregada e vigiada. E eu tinha hora até para dormir, acredite se quiser. KKKKK, é desse jeito.
Falando em vigilância, ele me seguia na rua e ficava espionando atrás dos postes, além de hackear o meu celular, sempre insinuando que eu o traía. Certa vez elogiei 3 liderados meus, amigos dele, porque foram de terno para a igreja e estavam elegantes. Foi o maior escarcéu. Meus liderados homens tinham medo de conversar comigo. Era uma pressão, briga e ciúmes descontrolados. Já chegou a quebrar copos e pratos em casa e uma vez jogou meu celular no chão com tanta força que furou a cerâmica. Vivia pisando em ovos, qualquer coisa era motivo para ele surtar. E lembro de ter ficado tão desesperada que cheguei a encher a mão de comprimidos, mas não cheguei a tomar, porque desde pequena conheço a verdade. Procurava buscar forças em Deus e me distraía bastante com meu trabalho junto à juventude. E minha família não fazia ideia do que eu passava e ele sempre escondeu muito bem. Para as pessoas ele sempre foi muito prestativo, com uma alegria contagiante, além de ser um excelente profissional. Mas dentro de casa era extremamente agressivo nas palavras e eu fingia que estava tudo normal. Apertões no braço e punhos eram frequentes e ele não conseguia me punir com o silêncio porque a parte sexual gritava mais alto e ele usava o sexo como pedido de desculpas. E ela põe entre parênteses que, aliás, sempre foi muito bom. Depois fingia estar tudo bem e evitava tocar no assunto. Nos primeiros anos ele parecia insaciável sexualmente, mas depois de muita conversa ele deu uma segurada, embora isso nunca tenha sido um problema tão grande para mim. Ele era muito estúpido e poucas vezes estourava na frente das pessoas, mas quando acontecia me deixava muito constrangida. E certa vez fomos eu, ele e meus sogros para o casamento da minha cunhada e chegando na rodoviária fui comprar 2 lanches para nós. Detalhe, paguei com o meu dinheiro. Entreguei um a ele e fiquei com o outro. Assim começou a comer, reclamou que estava duro e começou a gritar comigo na frente dos pais e da irmã dele. Quase esfregou o lanche na minha cara como se eu tivesse feito de propósito. E eu nem fazia ideia se o lanche estaria ou não bom. Saí correndo e fui ao banheiro chorar, enquanto seus pais o xingavam e minha cunhada tentava me consolar. Fazer compras era um tormento, tinha que ser sempre com ele, só podia comprar o que ele aceitasse, aquilo que ele achasse viável. Graças a Deus eu nunca dependia 100% dele, caso contrário eu passaria por muita humilhação para conseguir as coisas. Olha quantos detalhes, quantas evidências, quantas bandeiras vermelhas, hein? E me lembro de uma vez dele me saturar tanto que chorando disse para minha mãe e irmã que se eu aparecesse morta a culpa era dele. Mas depois conversei e coloquei a culpa na TPM. Desconversei, né? E coloquei a culpa na TPM. Sempre procurava resolver meus problemas sozinha, já que meus pais se decepcionaram e sofreram muito com o divórcio da minha irmã mais velha. Existia sim momentos bons, mas a intensidade das acusações e brigas eram terríveis, apesar de eu ter feito nada. Eu não era submissa, mas adúltera eu nunca fui. Passei a ter muito rancor dele como marido e fui recorrer à pornografia, pois só através dos estímulos conseguia ter prazer sexual com ele. E uma vez que o meu emocional estava em frangalhos. Mas graças a Deus esse vício não durou muito e fui liberta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Ai, gente, que relato bom e poderoso. Deixa eu falar isso aqui, é muito importante, nada é por acaso. Eu estava vendo uns vídeos porque eu gosto de trazer alguns conteúdos extra para imersão. E num dos vídeos que eu assisti falando sobre a intenção dos corações, na verdade não é a intenção do coração, é guarde seu coração, né? E ali naquele vídeo eu fui lendo os comentários e num dos comentários falava sobre um livro. Esse livro aqui mudou a minha vida e tal. Quando eu fui ver, falava sobre pornografia e masturbação. E eu falei, nossa, que interessante isso daqui. Porque, gente, não são só pessoas mau caráter que fazem essas coisas, que pecam. A diferença está que quando a gente peca, a gente tem temor a Deus, a gente pede a ajuda do Senhor e a gente sai desses vícios que não são de Deus pra gente. Vício nenhum vem de Deus, gente. Isso é o inimigo tentando suprir as nossas dores, aliviar as carências e tudo mais. Agora eu vou falar uma coisa pra você, moça do relato. Você falou que a sua infância foi linda, maravilhosa, muito feliz. Não existe isso assim, a não ser que seu pai e sua mãe já tivessem passado pelo processo de cura, libertação, né? Das feridas que eles tiveram também na infância deles. Sempre tem, gente, sempre tem traumas, tem feridas emocionais. Às vezes é na escola, né? Às vezes é primeiro relacionamento, às vezes é um tio, uma irmã, um primo, uma prima, enfim, uma avó, um vô.
Não necessariamente seu pai ou sua mãe, mas olha aqui outra coisa que você falou, eu procurava resolver meus problemas sozinha. Sabe o que é isso? Um sinal de que quando você era pequena, talvez você sentisse um peso para sua família ou porque já tinha problemas ali, você não queria trazer mais um problema, você já sentia isso, entendeu? Então você se anulava, eu não vou falar porque, tipo assim, eu não importo. Já tem tanto problema ali, a pessoa sempre tá mal, então eu vou ser mais um problema na vida da pessoa? Tem coisa aí que talvez você tenha que aprofundar mais na terapia, isso vai te ajudar. Por quê? Porque você já se relaciona com um narcisista assim logo de cara e aceitar todas essas coisas, isso daí tem a ver sim com coisas da tua infância. Não sei se existe uma codependência, mas tudo que você está relatando aqui me mostra que talvez tenha coisas para você lembrar mais no profundo em relação à sua infância. Eu já cansei de ter atendimento onde a pessoa chega e fala que era tudo lindo e maravilhoso. Aí eu pergunto, como é que era na sua casa? Como é que era sua mãe e seu pai? Aí começa a contar. Meu pai trabalhava muito, nunca estava em casa. E ele era muito ciumento com a minha mãe. Às vezes ele batia nela. Quando ele bebia, não sei. Eu falo, tá. Então fala mais. Porque assim, gente... É muito difícil, a não ser, como eu falei, que já passaram pelo processo, mas o normal é sempre ter um ali que é um codependente, o outro que é narcisista, e aí essa coisa toda, e vem aí os filhos, alguns vão pro lado narcisista, outros vão pra codependência. Até Deus entrar, até Jesus entrar e tudo isso mudar. Mas a diferença na nossa vida no sentido de pecar, aqui ó, no caso dela, ela passou a ter rancor do marido e foi recorrer à pornografia, pois só através dos estímulos conseguia ter prazer sexual com ele. E uma vez que o meu emocional estava em frangalhos, aí ela diz, mas graças a Deus esse vício não durou muito e fui liberta para a honra e glória do Senhor. Desse livro eu postei o PDF lá no grupo e eu vou postar de novo para quem entrar depois de assistir esse vídeo aqui, quer ler esse livro. É um livro cristão, inclusive, e falaram que é ótimo, eu ainda não tive tempo de ler, mas eu vou ler porque eu sei que é bênção, porque foram várias pessoas comentando ali. Ok? É um livro bem pequeno, tem acho que 120, 130 páginas. E aí... essa é a diferença, você saiu desses caminhos, você veio à consciência, você entendeu que aquilo não era o que Deus queria para você e aí você mudou, não é? Deus te libertou, você clamou ao Senhor, testemunho hoje, né? Libertador. E ela fala, a gota d'água veio quando estava grávida pela segunda vez, tinha tido um aborto espontâneo 6 meses antes e um grupo de jovens iam confraternizar uma apresentação que fizemos. Foram meses de ensaio e por isso marcamos de lanchar pós-culto, mas meu marido disse que não teria dinheiro para irmos. Então, ao falar com 2 liderados sobre isso, meu marido explodiu comigo na porta da igreja, me puxando pelo braço, dando safanões. E eu caí no choro. Meu Deus do céu. E ela completa, o problema não era o dinheiro, mas sim o ciúmes excessivo. Minha irmã e os outros liderados vieram me perguntar o porquê eu não iria e eu sentada no meio-fio de cabeça abaixada com os olhos vermelhos e inchados, morrendo de vergonha, disse que não estava passando bem. Olha aí, já mentindo, falando, trazendo para você a responsabilidade e a culpa de algo que você não fez. Não era porque você não estava passando bem, era porque o traste estava fazendo tudo isso na sua mente. Tortura psicológica e já física também, porque ele está te agredindo. E ela falou, eles não perceberam a gravidade da situação, foram sem mim e quando eu cheguei em casa, outra discussão começou. Meu marido me jogou na cama, depois me empurrou para o chão e eu grávida. Corri para o banheiro, tranquei a porta e liguei chorando para uma amiga, esposa de um policial, que foram padrinhos do nosso casamento. Eles perguntaram se eu queria assinar um boletim de ocorrência e que me enviassem uma viatura e eu disse não, porque além de sermos evangélicos, isso iria causar mau testemunho. Minha preocupação maior era com os meus pais que já estavam dormindo. E eles tinham acabado de chegar de outra cidade onde a minha mãe foi fazer quimioterapia. E ela disse sim, ela estava com câncer em estado terminal, debilitada, fraca e meu pai emocionalmente destruído. Por isso, por respeito e honra a eles, decidi não fazer o boletim de ocorrência. E ela completa, mas o policial deixou claro que se houvesse uma próxima vez, não pediria a minha opinião, viria e eu levaria direto para a delegacia. Eu estava no banheiro com a porta trancada, mas com o celular no viva voz e meu marido do lado de fora ouvindo o desenrolar da conversa. É muito bom que ele fique esperto, né? E ela diz, depois disso parece que uma chave mudou. Ele percebeu que eu teria coragem de o denunciar e começou a mudar as atitudes. Tudo manipulação, tá?
Uma semana depois desse ocorrido, fomos fazer a primeira ultrassonografia e descobrimos que meu bebê estava morto. Gente, meus sentimentos. Chorei muito e o acusei de ter matado nosso filho. A partir daí, as paranoias e a agressividade começaram a mudar. Uma coisa que eu ainda não contei é que, pareado com a agressividade, as acusações e o ciúme enlouquecedor, existiram casos de traições. Não com sexo propriamente dito, mas com beijos, carícias, mensagens, nudes e vídeos íntimos trocados com algumas mulheres. Ai, gente. Inclusive, ele chegou a se insinuar para minha irmã, ela põe entre parênteses, a divorciada, e trocar carícias com a mulher do irmão dele. Ex-namorada dele. Me sentia a pior das mulheres, mas mesmo assim orava, chorava, perdoava, lutava e buscava em Deus a restauração do nosso casamento, que, pasme, Cris, pouco a pouco foi acontecendo. Meu primeiro aborto foi em fevereiro de 2016, o segundo em outubro desse mesmo ano, e em março de 2017 a minha querida e amada mãezinha foi recolhida pelo Senhor. Gente, olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é fácil, né? 3 perdas em um período de 1 ano e em 3 meses. Em 1 ano e 3 meses, a dor do luto nos uniu e ele passou a ser mais compreensivo. A semana depois da morte da minha mãe, descubro estar grávida novamente de gêmeos, que lindo! E dessa vez, graças a Deus, ai que lindo, a gestação foi adiante, yes, glória a Deus! Dupla honra! Com 30 semanas a minha bolsa rompeu e precisei ficar internada em outra cidade por 10 dias. No 10º dia começaram os sintomas de infecção, houve complicações e precisei passar por um parto de emergência. Enquanto eu estava internada em outro município, meu marido se dividia entre o trabalho, a reforma da nossa casa, e ela põe entre parênteses, morávamos apenas em 2 cômodos, e as visitas a mim. E uma coisa que nunca esquecerei é a união dos irmãos da igreja, que foi extraordinária, desde o meu segundo aborto, a morte da minha mãe e a chegada dos meus bebês. Ganhamos quarto, fraldas, enxoval completo, glória a Deus. Meus filhos nasceram prematuros com 32 semanas e precisaram ficar 1 mês na UTI. Um casal pesando 1,3 kg e medindo 29 centímetros cada um. Uau! Tive complicações pós-parto, hemorragia, embolia pulmonar. Uau! Quase fomos a óbito, eu e meus filhos. E meu marido também sofreu muito nesse período, creio que foi um tratamento de choque do Senhor. Foi um processo muito difícil por falta de atendimento adequado. Voltei para minha cidade, onde fiquei internada, e meus filhos a 100 quilômetros de mim, na cidade onde nasceram, ainda na UTI. E meu marido pulando igual pipoca entre visitas e nós. E eu aqui e nossos filhos em outro lugar. A reforma da casa e o serviço também. Depois de 1 mês, tive alta e fui correndo para a maternidade, onde meus gêmeos receberam alta no dia seguinte. Saí do hospital proibida de engravidar novamente devido a problemas de saúde. Anticoncepcional não posso passar nem perto. Camisinha nunca deu certo para nós. Então a solução mais adequada foi a vasectomia. Ok, mas por precaução, devido ao baixo peso dos gêmeos, o médico adiou o processo para 3 meses. Ok. Passado esse tempo, os meus filhos, já bem desenvolvidos, foi marcada a cirurgia, só que no dia o médico não pôde comparecer, pois estava com dengue. A vasectomia foi remarcada para 15 dias depois e nesse interim eu engravido da mais nova. Ai, 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 eu já estava imaginando, gente. Conforme você foi falando, eu já imaginei que você tinha engravidado de novo. Ok, engravidou da mais nova. Pensa num susto e num desespero. Os gêmeos tinham apenas 5 meses. Minha mãe tinha falecido e minha sogra nunca foi com a minha cara. Minha irmã mais nova já tinha parado 1 ano da sua vida para cuidar de mim e dos meus filhos. Nem tempo para viver o luto tivemos. Minha irmã foi a mãe dos meus filhos em outra cidade enquanto eu estava internada e não queria sobrecarregá-la com mais um peso. E naquele momento nossa família se resumia a mim, meu marido, meu pai e minha irmã, além dos gêmeos, claro. E minha saúde oscilava muito e eu vivia desmaiando a toda hora. Entrei em pânico e caí em uma depressão. Rejeitei a minha filha no ventre e passei a usar cinta para esconder a barriga. Gente, mas graças a Deus isso rapidamente mudou. Fui iluminada pelo Espírito Santo e consegui perceber os inúmeros milagres que o Senhor fizera na minha vida. Glória a Deus por isso, gente.
A tristeza se transformou em alegria e o luto deu lugar à vida. Aprendi a amar e ser grata pela minha caçula e por todo o livramento que tive. Minha irmã mais velha se mudou para a nossa cidade juntamente com a minha sobrinha e reforçou o time de apoio para mim. E Deus foi muito bom conosco e dessa vez tudo ocorreu muito bem. Desde o parto até a tranquilidade, que era a minha filha mais nova, nem parecia que tínhamos uma neném nascida em casa. Recém-nascida, né? Hoje as minhas crianças já estão com 7 e 6 anos e vivemos bem. Não tenho mais pavor do meu marido, às vezes brigamos, mas não se compara ao que ele era no início. A última briga bem tensa foi há quase 3 anos por ciúmes de outro liderado. E ele disse que ia passar a moto por cima dele, kkkk. Não sei se meu marido é um narcisista recuperado ou nunca foi. Só sei que aquele homem que tirava minha paz, minha sanidade mental, que enxergava indícios de traição onde não existia e me fazia acreditar que eu era a pior pessoa do mundo, não existe mais. Não sei se ele realmente teve o transtorno ou se é somente apenas um sobrevivente de uma família que, apesar de serem pastores, cometiam repetidas traições, agressões. Entre parênteses, uma vez faltou pouco para o meu sogro queimar o rosto da minha sogra com um ferro quente na frente dos filhos. Ela colocou a mão e hoje ainda tem a cicatriz da queimadura. Mentiras e calúnias até mesmo contra os próprios filhos. Uau, então passou por traições, agressões, mentiras e calúnias até contra os filhos. Esse pai devia ser um pai narcisista religioso, né? Os falsos pastores que tá cheio por aí. E não tenho certeza se a minha sogra é narcisista, não existe muitos indícios, como ser o centro das atenções, ninguém prestar para ela e a rivalidade com uma única filha mulher, além de ter um filho dourado. Ai, ai, ai. Muita bandeira vermelha para não falar que é, né? Que não é. Pronto. E esse pai aí, essas traições, agressões, faltou pouco para ele, não sei, só se essa narcisista deixou ele tão louco ao ponto dele surtar. Pode ser também, teria que analisar mais no profundo, né, gente? Que aqui são informações, né, que são superficiais de certa forma, para dar, né, uma aprofundada, teria que saber mais detalhes. E ela fala, não sei até que ponto que as traições da mãe e a agressividade do pai... Ah, era a mãe que traía. Ah, e o pai agressivo, entendi. É isso aí que eu falei, devia ser a reatividade do pai. Ela diz, não sei se era essas traições da mãe e a agressividade do pai que teve influência no caráter do meu marido, mas de uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo tem poder de transformar um casamento falido em uma família feliz. Olha, de tudo que você está falando aqui, o que eu vejo? Ele, homem, isso acontece muito, tá? Muito traumatizado, não passou por terapia, por processo de cura, libertação. E aí ele despejou em você todas essas frustrações. Por isso esse medo, esse ciúmes excessivo, normalmente vem de traumas. Então o medo de ser traído, uma das coisas que acontece na ferida da traição é o controle. Por medo, né, de ser traído, de passar pela dor que no caso o pai dele passou. E aí, gente, são traços aqui, eu creio, porque assim, para ser narcisista... são, como eu posso dizer, aí é diferente, é algo que quebra mesmo a pessoa por dentro, ali não tem empatia e dá pra ver que ele teve aqui nos momentos que você teve de dificuldade, embora antes ele era totalmente, né, cego nesse sentido também. Eu digo que Deus chama todos os dias a gente para perto e aqueles que se permitem vão e Deus vai transformando. Você vê que ele teve uma infância traumatizada aqui, né, com essas situações aí da família, e isso com certeza trouxe vários mecanismos de defesa e de ataque, né, na vida dele, que acabou pesando sobre você. E como você relatou aqui tantas coisas, você fala, meu pai é um narcisista monstro das trevas. Mas tem coisas que você vê que ele tem empatia, né? Que ele estava ali se desdobrando e ele foi se permitindo, né? Mas eu creio que não seja um grau maior, não, seja aquele mesmo ou leve ou realmente muitos traumas, porque isso com certeza a gente sabe que sim. E ela continua, os problemas que hoje temos são suportáveis e contornáveis, nada que me tire a alegria de viver e servir a Deus. Às vezes ele ainda é um pouco estúpido comigo ou com as crianças, mas não chega a ser agressivo e eu não fico mais calada. Tem algumas coisas como o provedor do lar que ainda deixa a desejar, mas graças a Deus o básico nunca faltou.
as contas pagas também não. E ele também compra com bastante frequência as besteirinhas que as crianças amam. Programamos juntos pelo menos umas 2 viagens por ano, onde as crianças se divertem bastante e às vezes preciso interferir na frente das crianças, devido a alguma arrogância e ignorância dele, principalmente em relação ao nosso filho. São 2 meninas e um menino, mas evito fazê-lo na frente das crianças porque eles tomam partido. Aqui, continua sendo uma pessoa tóxica. Por que ele faz isso? E por que em relação a esse filho, né? Acho que o que aconteceu aí, se ele for narcisista, tá? O que aconteceu é que você hoje tá mais forte. E você se posiciona, você não tem mais medo, né? E aí, talvez seja algo mais leve para você, mas o comportamento dele, como você mesmo falou, ele foi mudando porque ele viu que ele não ia conseguir, ele viu que você ia denunciar, ele falou, opa, melhor eu maneirar aqui, senão eu vou me lascar e que ela vai me pôr na cadeia. Vai meter um boletim de ocorrência, e aí vai ficar feio pro meu lado. Eu falo, eles sabem muito bem o que eles fazem. E eles mudam quando eles verem que tem algo de melhor para eles, que é interesse próprio deles. Mas ele ainda tá esquisito aqui, hein? Melhorou, mas e aí, é o prêmio de consolação, gente? Porque ele não tá tão ruim quanto ele era, ele agora deixou de ser narcisista? Se ele é narcisista... não é assim simples como parece, não. Bom, continuando. Não foram poucas vezes que eu ouvi sobre o porquê eu escolhi aquele pai chato para eles. Como assim? Não foram poucas vezes. Os filhos falando por que escolher um pai chato desse para ser pai deles. Oh, meu Deus do céu. E ela põe entre parênteses, às vezes bem mais raro, dizem isso para mim também. Por isso não me preocupo tanto. Sei que estou dando o meu melhor, apesar de saber que sempre posso melhorar. Mas logo passa e eles dizem que ama a nós dois igualmente. Às vezes eles falam também que porque que pegou uma mãe chata assim. Eu não entendi essa parte, acho que foi isso que você falou. Ai, meu Deus. E ela continua... Apesar das mudanças, meu marido ainda exerce uma paternidade um pouco distante, sem muito envolvimento emocional, diferente de outros pais que conheço. E comigo também é bastante emocionalmente distante. É narcisista. Mas sexualmente apegado até demais. É desse jeito, conheço. É desse jeito mesmo. Ai, meu pai do céu. Mas enfim... Só Deus pode te dar essa confirmação que você tanto está buscando e só o tempo vai dizer... Mas dá pra ver que não é algo que é só trauma, não. Você vê, não teve mudança, você tá acho que com a esperança mais forte que nunca, é isso. Porque, ele mudou, agora ele já não me bate mais, né? Agora ele só faz isso com o filho, né? E comigo também, ele não se envolve emocionalmente, porque eles não têm essa parte, não tem, entendeu? Isso aqui é bem parecido sim com narcisista, com transtorno. E ela continua, a minha cunhada diz... que pela infância que tiveram, ele até está se saindo bem. E entre parênteses, o irmão mais novo dele, o Dourado, teve 9 filhos e abandonou financeiramente e emocionalmente os 9. Não para com mulher nenhuma e em serviço nenhum. Já o meu marido é muito trabalhador, tem 3 empregos e ele vive falando para todos que os filhos e a família são a razão da vida dele. Mas dentro de casa é bem aquém. Um dia desses o confrontei a fim de que acordasse para a vida e fosse ser herói. No caso ela põe entre parênteses, paizão presente de corpo e alma para os filhos, assim como ele aparenta ser para as pessoas de fora. Esse ano que passou precisei ficar 15 dias internada devido a uma trombose e ele passou uma magrela para dar conta de tudo e isso ajudou a fortalecer os laços com as crianças. Claro que ele teve apoio da minha família, mas serviu para ele dar uma acordada para a vida. E hoje vivemos bem melhor. As marcas que ficaram aos poucos vão se apagando e louvo a Deus, pois está transformando o meu choro em alegria. Glória a Deus. Fico feliz, mas eu vejo que continua acontecendo as coisas aí. Gente, é tão difícil, né? Porque cada caso é um caso e cada narcisista... Tem os narcisistas que eles vão ficar mais assim nessa parte quando você precisa, porque tá vendo ali que sem você é muito mais difícil, né? O que eu vejo aqui, o segredo no final de tudo é que quando Deus revela, Ele nos liberta e Ele estando em primeiro lugar na nossa vida, pode o narcisista, né... fazer coisas que no caso dia a dia a gente sabe que sem Deus a gente não aguentaria porque vai matando você a conta-gotas.
porque esse desinteresse, né, emocional, essa ausência de envolvimento emocional, conexão, né, intimidade emocional não existe com eles. Mas se assim o Senhor permitir, ele não tá te agredindo, né? Agora você teve essas coisas na parte de relacionamento sexual, porque imagina, eles são como robôs, pode até fazer direitinho lá, culpir assistindo filmes, né? Muitos deles fazem isso, faz tudo lá, você falou que sempre foi muito bom, mas chegou uma época que você já não tinha mais prazer, teve que usar de pornografia, masturbação ali, você falou, né? Mais ou menos isso, para poder sentir prazer com ele. Por quê? Provavelmente porque como é que pode um homem o dia inteiro sendo grosso, estúpido com você, e aí que vontade você vai ter de ter relação com ele? Aí ele vem lá na hora, é bom porque sabe fazer. A maioria não sabe, né? Mas o seu aí você pegou um que sabe. E é onde ele te prende, né? E é uma coisa de filharada um atrás do outro ali, mas glória a Deus que o Senhor, né, tem guardado e no fim, tomara a Deus que ele realmente esteja sendo transformado de verdade, que seja genuíno. Com o tempo você vai saber, mas é como eu falei, né? Eu creio que ele está fazendo as escolhas certas agora, mas eu creio que é sim um transtorno, porque você vê que tem coisas ali mais enraizadas, do mesmo que você falou ali, olha, ele com os filhos, ele não tem essa conexão com eles, comigo também não tem, emocionalmente falando, não existe mesmo. É desse jeito, mas eles se esforçam muito, os narcisistas também são workaholics, eles focam no emprego, no trabalho e ficam ali, e provedores, acontece muito, mas não respeita a esposa, não trata com amor, né, grosseiro, sempre gritando, enfim. É isso, eu agradeço de coração. O que vocês acham, vocês que estão aqui? É narcisista ou não? O que vocês entendem aí, né? No caso do que ela descreveu sobre ele. Deem aí mais uma assistida no vídeo e traga aqui um comentário para a gente poder analisar também com a opinião de vocês, com base na experiência de vocês. Bom, é isso, gente. Fico por aqui com esse relato poderoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a todos que estão aqui com a gente no canal. Compartilhem para que outras pessoas possam também ter a confirmação, cura, libertação através desse testemunho de hoje. Você é linda do Senhor. Fico aqui pensando, né, quanta coisa essas traições e tudo mais que aconteceu. Gente, ele te contava, ele falava pra você, você aceitava, você perdoava. Espero que isso nunca mais venha acontecer, porque se continuar, assim como o policial falou pra você, na próxima eu não vou pedir tua opinião não. Então eu te digo a mesma coisa, olha, se tiver próxima, nesse sentido também, eu creio que é Deus te mostrando, né? É Deus te mostrando, mas vamos esperar o melhor, mas com o pé no chão, prudentes como as serpentes. Deus abençoe. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo relato. Se você tem um relato poderoso como esse, trazendo aí uma mensagem, né, de bênção sobre as vidas daqueles que estão buscando respostas, traga para nós, manda para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Até mais, gente! E até mais tarde, venham fazer perguntas ali que eu e a equipe estaremos respondendo. O nome da nossa live será Narcisistas Expostos. Até lá! Tchau, tchau!